Está começando mais um Codecast. Hoje vamos aprofundar no que é o perfil do cliente ideal, como você determina e como isso influencia no resultado de faturamento do seu negócio. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Seja muito bem-vindo, Thiago, a mais um episódio. Valeu, obrigado pelo convite aí. É sempre bom. Tamo junto. Thiago, você já tá mais... Você já conhece o Thiago. Já. Vamos falar sobre esse assunto, né? Um ponto central quando a gente começa a falar sobre gestão estratégica de marketing e vendas. Primeiro ponto sempre é falar do perfil do cliente ideal, né? Sim, o cliente ideal é um dos pontos que a gente sempre começa a discussão, né? Com todo cliente, um arquiteto, uma clínica, uma loja, independente do segmento que você está, ter um cliente bem definido é um ponto muito importante, né? E vale, acho que a gente trazer essa tona, que é uma dúvida sempre muito comum, não só dos mentorados, ou dos clientes, ou da audiência, que é a questão de definição de cliente ideal já não tá, né? É sempre uma escolha de Sofia, parece que dói na escolha. Assim, claro. Mas... Se eu vou escolher alguém, eu vou deixar de ter um outro perfil, né? E é muito clássico falar, o meu perfil do cliente ideal é todo mundo. Todo mundo compra aqui, da minha clínica, da minha loja, do meu escritório, todo mundo pode comprar. Não, eu vejo que essas duas, né? A escolha de Sofia que eles têm muito ou todo mundo compra, mas vem todo mundo, vem todo tipo. Que eles têm, assim, é difícil definir, assim, assumir para eles um cliente ideal. E eu vejo que é duas situações. Uma dessa que, tipo, se tu é uma loja, cara, entra todo mundo. Se tu tem um médico, tu atende todo mundo. Arquiteto, às vezes, até é um pouquinho mais fácil por causa do tipo de projeto, assim. Tem isso, atende todo mundo. Como definir? É uma coisa. E a outro desafio que eles têm é aquela, tipo... Não, até tenho, mas eu não vou escolher porque parece que eu vou afastar tudo isso. Vou deixar de vender para os outros, né? Então, são duas situações que eu vejo muito comum, né? Todo mundo que tem um negócio local, que tem uma empresa, assim, e até sabe a importância disso, porque já ouviu, né? Persona, todas as marketings e definições que tem no mercado, já ouviu falar, sabe que é importante definir, mas tem essas duas escolhas. Um é identificar, cara, mas tem todo mundo, mas como é que eu faço isso, de que jeito? E a outra é, tá, mas eu vou deixar de vender para todo mundo? Eu não quero. Sim. Vamos lá, eu vou começar a excluir uma das hipóteses, que é, se você escolher um perfil de cliente ideal, você não vai vender para os outros. Isso não é uma verdade, né? Até porque a gente sabe que o perfil do cliente ideal, ele é para onde eu estou apontando o meu marketing. Não quer dizer que você vai fazer um filtro comercial e impedir que as pessoas entrem na loja ou mande a mensagem no escritório para poder comprar. Não vai ter um porteiro lá na frente que vai olhar, cara crachá, vai olhar assim, não, tu é cliente ideal, pode entrar. Não, você não é, desculpa, nós não te atendemos mais, né? Isso. Não é uma coisa nesse nível. Talvez um dia possa até chegar a ser, né? Como já tiveram alguns clientes nossos. Mas não é esse o foco objetivo, né? Nada mais é do que para onde eu tô apontando o meu canhão de marketing. Eu tenho que apontar para algum lugar, né? Para onde que eu vou apontar esse canhão de marketing? E a gente sabe que também toda estratégia bem sucedida de marketing e vendas começa botando o cliente no centro da estratégia, né? Então, assim, é básico a gente começar olhando para quem a gente está querendo comunicar, né? Isso. E não só isso, principalmente porque o esforço comercial que você vai ter depois na hora de vender, ele diminui quando tu tem mais gente com perfil que quer comprar. Claro. É um perfil de pessoas que elas vão comprar mais fácil, elas vão indicar mais vezes, elas vão reclamar menos, às vezes elas vão, tipo, pagar caro, pagar o preço sem chorar, porque simplesmente ela é do perfil que você está buscando. Legal. Então é muito mais uma intenção do empresário, né? Agora tu falou uma coisa certa. É uma intenção. Acho que é uma boa palavra para poder gravar e ficar. É uma intenção de para quem que eu tô falando. E também a gente não bota um cartaz na frente da empresa dizendo o nosso cliente ideal é esse. Não é isso, é muito sutil na intenção da comunicação, né? Tipo, no exemplo de foto que eu vou colocar, no exemplo que eu vou escrever nos textos, o que eu vou falar nos vídeos. É mais... Às vezes até na linguagem. O jeito na linguagem, né? Tu fala, as palavras que você usa, as referências que você usa, né? Imagina, aqui na Codirect,
às vezes a gente... Isso já aconteceu aqui, né? Debates, tipo, vou usar uma referência, vou usar alguém que é popular entre o pessoal que tem 20 anos, 25, ou alguém que foi popular, uma referência, um empresário lá que tem seus 30, 40 anos, né? Às vezes novela, um empresário, música, isso tudo influencia, né? Vamos pegar um exemplo de um cliente ideal, não sei se tu lembra de algum cliente nosso, quem é o perfil de cliente ideal dele, acho que com exemplos fica mais fácil das pessoas enxergarem também, né? Sim, vamos dar um exemplo de loja, eu gosto de dar um exemplo de loja, né? Porque é muito comum o pessoal né, que tem loja varejo de uma forma geral sofrer bastante com isso, porque assim, por mais que seja porta aberta, venha todo mundo, por exemplo, tinha uma cliente que é a Kênia, né? Da Maria Charlotte, né? Assim, é uma loja de acessórios, o pessoal né? já viu o case dela. Uma loja de acessórios que em Ituiutaba, né? Minas Gerais... Vende acessórios, bolsa, colares. Brinco, vende tudo. E, cara, sim, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa que chega lá vai ser atendido e vai poder comprar. A questão é que, para quem ela foca a comunicação, os exemplos que ela dá, vai ser de uma mulher que tem uns 30, 35 anos, é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher que ela, às vezes, é independente, ela tem independência financeira, que ela tem um gosto, que ela é uma pessoa que ela não é tão exagerada a ponto de usar tanta joia muito brilhante, mas também não é aquela tão básico que usa... Não gosta de usar nada. Não gosta de usar nada. Então, é uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que investe nela mesma. Então, a gente até uma vez já conversou que não é só o brinco. É a roupa, é a maquiagem, é o cabelo, é todo esse conjunto de situações, e uma delas é que a Kênia resolve, que é a parte de acessórios e bolsa e tal. Então ela faz parceria, faz collab, tudo envolto dessa autoestima, dessa mulher empoderada, uma mulher que está buscando, uma mulher que está querendo se afirmar, se aparecer, e a sua identidade, né? Então não necessariamente é tipo, porque isso está na moda, isso não está. Não, é muito mais sobre a cliente do que... Estão falando aí que não, agora a moda é dourado, não, agora a moda é prata, não, agora a moda é não usar maquiagem, agora a moda é usar isso. Não, ela, tipo, a mulher dela é muito segura em relação ao seu estilo e o que ela está buscando. E isso é um posicionamento da própria marca da Kênia. Então, o que é legal? Não é porque a Kênia só atende isso que ela é isso. A Kênia, ela tem esse posicionamento. A própria Kênia, assim, a loja, assim, começa a atrair mais mulheres desse perfil. Perfeito. É nesse sentido. Era aí que eu ia te falar. O que isso mudou na realidade da loja? Eu lembro que eles tinham, quando eles começaram lá tinha uns 6 anos de loja já e tinha um faturamento estável. O que mudou depois de definir claramente esse perfil de cliente ideal? Até a gente estava começando, se alguém conhece a Kênia, porque ela já deve ter gravado dois... Tem uns 2 ou 3 cases dela. E tá para sair o terceiro agora daqui a pouquinho. Falta pouco para bater o faturamento. Mas o que acontece? Não é, assim, muito é sobre dinheiro. Aumento de faturamento, aumento de percentual em vendas. Ele acontece quando tu foca uma comunicação e marketing. Porque é simples, gente. Se tu tem uma loja de porta aberta, entra 1.000 pessoas, sei lá, numa semana, por dia, um fluxo ali de 1.000 pessoas. Se tu aumenta o percentual de clientes que pagam mais, compram mais vezes e vêm mais vezes na loja, desses 1.000, sei lá, de 200 passou para 500, você vai vender mais. Assim, ponto, né? Ponto. Vai vender mais. Não tem sombra nem de dúvidas em relação a isso. Não só esse processo, a própria, assim, o fortalecimento da marca, porque assim, tu começa a ser mais conhecido na região perante essas pessoas, né? É uma coisa que eu acho que tu comenta muito, né? É ser diferente para quem importa. Ser diferente para quem importa, é. Não preciso demonstrar meu diferencial para todo mundo, as pessoas olharem, nossa, eu nem vejo tanto diferencial ali. Mas o perfil de cliente ideal que eu tô querendo buscar, ele tem que conseguir enxergar o meu diferencial. Eu posso até passar despercebido para as outras pessoas, mas ele, a hora que enxerga, ele tem que conseguir perceber isso, né? E eu acho que é isso que dói, que eu tava comentando contigo, que é a escolha de Sofia. Porque, tipo, ao se posicionar, ao começar a ter uma comunicação falando para uma cliente, um perfil de cliente, tu vai acabar passando despercebido para outros. E tá tudo bem. É tipo... O que não pode é a gente querer falar com todo mundo, porque a gente acaba não falando com ninguém. Essa não quer identificação com ninguém. Na prática, como é que funciona? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo passar. Que é o seguinte, que é... Pô, se eu sei que é essa mulher, que tipo de, por exemplo, conteúdo que eu posso fazer? Eu posso falar sobre o quê? O que eu posso pensando para esse público, né? Então, por exemplo, em relação ao público que, tipo... que tem opinião, assim, o público dela tem muita...
certeza daquilo que ela quer vestir. Às vezes isso é uma pergunta que ela pode fazer numa própria audiência, ela pode usar um post lá, um modelo Você Decide, que a gente ensina pro pessoal do programa, né? Ao invés de escolher 2 tipos de joias quaisquer, você usa 2 tipos de joia, 2 afirmações. Ou por uma situação específica que a cliente dela vai. Né? Para você, quando você vai trabalhar, você prefere usar esse estilo aqui ou esse estilo aqui? Aí, pô, então você já está falando com uma pessoa que trabalha, ou não sabe? Claro. É uma situação... Numa viagem em família, você usaria o quê? Porque se o público é familiar, tem família, certo? Exato. Uma situação que o teu perfil de cliente ideal vai se identificar. Numa reunião de trabalho, né? Como se vestir para apresentar um projeto. São situações cotidianas dessa mulher que trabalha, que atua, né? Que ela não necessariamente está focada em outras áreas de vida. O trabalho é muito importante para ela. Legal. Então são situações que vão estar corriqueiras. Viagem, trabalho, família. Se isso são coisas, aí eu já vou entrar numa outra parte, Thiago, que é... Quais são os aspectos que eu tenho que mapear do meu perfil de cliente ideal? Porque a gente falou sobre várias características dessa perfil. A gente pegou um exemplo dessa loja aí da Maria Charlotte, que a gente começou a citar características dessa cliente dela. E algumas coisas que tu citou têm a ver com comportamentos. Como você disse, ela é segura, ela é empoderada, várias outras características, e outras são características mais palpáveis. Você falou, a maior parte desse público cliente ideal são mulheres, então mais palpável, faixa etária. Quais são os aspectos que o empresário deveria mapear, né, desse perfil de cliente ideal? Sim, até para apoiar quem está escutando, ver, pelo menos começar a desenhar o seu, né? O que a gente gosta de falar? Tem bastante coisa, tá? Quem entra no programa, quem entra aqui, a gente vai debater, a gente entra bastante profundidade, mas se fosse alguns pontos para pelo menos começar a discutir, a pensar, a mapear no caderno, do jeito que for, assim, é um pouco contraditório, tá? Eu não sou muito fã de demografia, mas é importante. Então a gente tem que olhar para isso. Né? Sexo, faixa etária, trabalha, renda... São coisas importantes, mas isso é tipo 10%. Isso o que eu percebo, esses aspectos para alguns negócios vão fazer sentido e para outros não. Então, acho que não me apegaria tanto Não me apegaria. Por exemplo, tinha um bistrô que era cliente nosso que não era faixa etária. Então, a faixa etária não era uma informação relevante para estar lá no perfil do cliente ideal, né? E é mais comum a faixa etária não ser tão relevante. Tá? Eu vejo mais faixa etária sendo irrelevante do que relevante na maioria dos casos, assim. Alguns sim, né? Diferente, tipo, sexo, né? Homem e mulher ali, beleza. No caso da loja da Kenya, mas a maioria eu vejo que não, assim, um apego muito forte a isso, porque é uma coisa que já vem se falando, sei lá, desde a década de 80 se fala sobre isso. Claro. Além dos demográficos, né? Que é a localização, idade, perfil socioeconômico, profissão, etc. Quais são outros aspectos que são importantes de ser mapeados? Legal, então, e até muitas vezes falando um pouquinho de demografia, às vezes é coisa que está no sistema, né? Às vezes já tem ali, ela consegue tirar e tal. Então, beleza, tem isso, mas pezinho baixo nisso daqui, botar, sei lá, uns 10% de peso em relação à demografia. Tem que ter, é importante, mas não é isso que vai tirar o sono da pessoa. Não é isso que vai mudar o resultado. Não, já aconteceu o cliente... não, é que eu não sei se é 30 ou 35. Eu falei, cara, não é isso que vai... Não vai fazer diferença, entendeu? Diferente, tô falando com alguém de 18 anos com alguém de 60 anos. Aí sim, né? Tipo, no nosso caso, assim. Mas esse é um dos pontos. A demografia tá ali, bonitinho, mas peso baixo. O que eu gosto de botar ênfase e botar peso realmente na decisão, de explorar e ver? Eu vejo que, assim, toda relação comercial, todo né, compra e venda, se eu tenho uma empresa... eu estou resolvendo um problema, né? Suprindo uma necessidade, a famosa necessidade de mercado. Então, a pessoa tem uma necessidade, ela não sai de casa, ela não vai na tua loja, ela não vai te fazer um orçamento, ela não vem entrar no teu consultório se ela não tiver uma necessidade. Então, tu entender e mapear as principais necessidades, as mais recorrentes, é importante. Então, necessidade. A gente está falando de dor, um incômodo, um medo, muitas vezes. Né? Então, necessidade. Comportamento é o segundo aspecto que eu gosto de ver. Comportamento em quê? Né? Isso é legal porque uma vez Me dá exemplos de comportamento. Até porque isso às vezes gera confusão. Porque uma vez eu estava com uma cliente conversando sobre isso. Assim, me fala um pouquinho dos comportamentos do cliente. Ela falou, gosta de viajar, gosta de não sei o quê. Assim, tá, mas o que você faz mesmo? Eu vendo sapato. Assim,
beleza, até importante, mas comportamentos em relação a essa necessidade é mais importante. Claro. Assim, cara, beleza, a pessoa tem esse problema, ela tem essa necessidade, por algum motivo ela não ainda resolveu. O que ela faz? Ela fica lá em casa, ela procrastina, ela tenta buscar outras soluções paliativas e não resolve o problema. Assim, como que ela se comporta em relação a isso? Quais são eu as acho atitudes, que até é legal, né? acho que até de pensar do próprio perfil do cliente ideal da Codirect, né? Que são empresários que têm negócio há pelo menos 3 anos, ou seja, tem um negócio consolidado, e um dos comportamentos que a gente observou é que ele tem ambição de crescer. Então, não é alguém acomodado, é um comportamento, né? Ele tem uma ambição de crescer o negócio dele. Às vezes estagnou, e esse é um exemplo de um comportamento comum do seu perfil de cliente. E olha como as coisas se conectam. A pessoa tem uma necessidade, e em relação a essa necessidade, né? E assim, gente, assim, pega as duas principais, as mais recorrentes, as duas mais recorrentes. Ela tem essa necessidade. Ela vai se comportar de algum jeito. Ela vai negligenciar, ela vai ir atrás. O que ela faz quando ela vai atrás? Quanto que ela gasta? De que jeito ela tenta resolver isso? Porque o ser humano, naturalmente, ele vai tentar suprir isso, vai resolver esse problema, porque a gente não gosta de estar em desconforto, né? Se fosse, hoje não estaria aqui. E em relação a isso, beleza, necessidade, comportamento. E o terceiro é onde que ela quer chegar depois. Qual que é o desejo dela? Porque ela tem essa necessidade, ela está tentando resolver e não consegue, mas por que ela quer resolver? O que ela quer mudar? Onde que ela quer chegar? Né? O que impacta na vida dela essa questão? Né? Trazendo o exemplo da Kênia ali, beleza, né? Eu tenho uma necessidade que eu quero usar acessórios para ressaltar a minha beleza e compor a minha identidade, né, de marca pessoal. Beleza, como que eu me comporto? Eu compro bijuteria, eu me maquio, eu faço cabelo, eu compro roupa, eu invisto na minha imagem. A minha imagem é importante, eu não posso aparecer de qualquer jeito no trabalho. Isso são relatos da cliente dela, né? E qual que é o desejo dela? Ela quer estar segura, ela quer se sentir bem, ela quer olhar no espelho e se sentir valorizada com os acessórios. E sabendo disso, ela vai criar conteúdo. A Kênia, né? Ela vai criar conteúdo, ela vai criar imagens, ela vai criar até stories, o atendimento, no WhatsApp. Perfeito. Né? Tudo vai ser pensando nessas características desse perfil de cliente ideal, né? E sempre resgatar esses 3 pontos, sim. Né? Quem quiser fazer no papel, pensa no cliente, pensa lá, qual que é a necessidade, o que ele faz com essa necessidade, como é que ele se comporta em relação a isso e qual que é onde que ele chegar, qual que é o ponto B, o que vai mudar na vida dele resolvendo esse problema. Legal. Porque daí tu já tem material para trabalhar já bastante. Já tem um né? bom início, né? Uma coisa que eu acho bem legal também de fazer uma dinâmica é de chamar as pessoas que estão mais próximos do cliente, né? Isso daí é porque fundamental. Essencialmente o perfil do cliente ideal, como o próprio nome diz, ele é o melhor perfil de cliente que vocês atendem no negócio, seja no consultório, enfim, na sua loja, no seu escritório, é o melhor perfil de cliente. Então, esse debate, essa conversa com o time que atende é sensacional, porque eles vão trazer uma informação que muitas vezes a gente não tem. E eu vejo também uma coisa muito importante, que é o negócio se moldando, pensando no perfil de cliente ideal. Até se puder compartilhar, eu lembro daquele vídeo que tu passou da Camila Farani num dos nossos eventos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O atendimento ao cliente também vai mudar. Imagina, poxa, se eu sei que meu público é muito familiar, como que eu vou abordar esse cliente quando ele chega? Tem um escritório de arquitetura. O nosso cliente é bastante familiar. Eu sei que quem procura é a mulher, mas o marido, ele é um fator de decisão muito importante. Cada um tem desejos. Então, essa composição, estou dando um exemplo hipotético, tá? Eu posso te dar um exemplo real. Pode falar. De concessionária de carro. Olha, gente, um mercado que você pode até pensar que ele é muito padrão, não tem muito o que inovar ali dentro. A gente tem uma cliente, a Samantha, inclusive está hoje batendo um recorde histórico de faturamento. Não vou nem falar o valor aqui, senão ela vai ficar chateada, mas assim, o valor mais do que o dobro do que ela está normalmente acostumada a faturar. Mas assim, entra nessa linha de família, poder de criar o carro para a família. Então ela vende carros, não é para a pessoa que quer um carro esportivo muitas vezes só para ter, ou aquele aficionado por carro. É o carro para a família muitas vezes. Então a decisão envolve família. Então teve uma vez que ela comentou que ela fez um evento que trazer a família para a loja. Então o que tem a família? Tem a criança, né? Muitas vezes a segurança, ela vai falar de segurança do carro e botou um pula-pula lá para a família. Fez um cofre, fez uma coisa ali para que todo mundo viesse. Fez um evento para a família, para decidir comprar o carro. Ali. Bom, isso é sensacional, tá vendo? Isso é
ela descobriu que ela era o melhor perfil de cliente dela familiar. Mas outras lojas pode ter o cliente que gosta do esportivo. Então, vou montar outro tipo de... Atendimento, outro tipo de carro. Inclusive, os vendedores vão ser diferentes. Vão ser pessoas apaixonadas por detalhe do carro, que vai saber do... Potência do motor, do detalhe. Potência, vou criar uma experiência na loja que tem a ver com esse perfil de cliente. Então, isso é um belo exemplo. Quando você entende que é o perfil do cliente ideal, é como se tu arrumasse a tua casa para receber as pessoas especiais, né? É que é isso, né, Wander? Quando a gente monta um negócio, quando a gente tem uma empresa, assim, todo mundo montou ela pensando em alguém. Ou deveria ter pensado. Não, mas eu até acho que do nosso cliente, assim, com quem a gente conversa, né? Até é importante, quando a gente tá conversando aqui, eu tô pensando no meu cliente ideal, que eu tô falando aqui, os exemplos, eu tô tentando trazer para a realidade deles, porque é como se eu realmente preparasse uma casa para receber as pessoas. Tanto que uma provocação que eu faço muito com o cliente, por exemplo, que não... eu não quero definir porque eu vou deixar de vender. Eu falei, tá, vamos imaginar que você tem a tua loja e só pode botar para dentro 10 pessoas. Quem tu escolheria? Quem tu escolheria? Vai usar alguma coisa para escolher. Quem tem mais dinheiro? Tá, mas todo mundo aqui tem dinheiro. Todo mundo tem dinheiro para comprar. Além do dinheiro, o que mais? Além do dinheiro, o que mais? Vai indo, sabe? Pessoa assim, ela vai fatiando, vou brincando que ela vai fatiando, ela vai escolhendo ali. No final, ela acaba chegando em coisas que são importantes para a empresa dela conseguir vender, inclusive. Para tu conseguir fazer uma venda, essa pessoa precisa ter alguma coisa, ela precisa ter uma necessidade maior, ela precisa ter uma experiência, ela precisa ter algumas características que te ajudam a vender, inclusive para ela. Então, nada mais é do que tu preparar o ambiente, preparar a casa. Além do marketing, a gente fala muito de marketing, vai preparar tudo, às vezes até a operação, mix de produto que você vai ter. E aí o oposto, o que eu percebo? Não tem essa clareza, não tem mapeado o perfil do cliente ideal. Aí tende restaurante a ser... vegetariano, mas também vendemos carne, né? Aquela coisa. Não... Sushi, pizza, etc. O problema não é isso. Não é o produto. Não é o produto, mas o que eu vejo é um Frankenstein do caramba e principalmente tem uma comunicação super genérica. O negócio vira genérico porque eu vejo muitos empresários, ele tá mais olhando para o mercado, ou para o mercado que eu digo, para os concorrentes, tentando encontrar algo diferente, mas no fundo ele olha tanto para o concorrente que ele acaba ficando parecido. Bem comum. Bem comum, né? Ele fica muito parecido, tipo, eu tenho escritório de arquitetura, todo mundo vai lá, fica olhando lá as referências, ele acaba virando uma cópia genérica dos concorrentes, e ele não sabe para quem que ele tem que ficar diferente, que é pro perfil ideal de cliente dele. Vou te dar um exemplo bom de arquitetura. Tá? Vamos pensar assim, o que a pessoa precisa para fazer um projeto? Vontade de ter uma casa, né? Vamos especificamente de casa. Tem que querer ter uma casa. Faz sentido, não faz? Claro. Tem gente que quer apartamento. Tem apartamento. Tem gente aí já que muda. Tem gente que quer alugar, não quer comprar. Não quer comprar. Quer reformar. Quer reformar. Não quer construir do zero. Pô, mas eu gosto de construir casa do zero. Eu não curto muito reforma, eu quero mais isso daqui me dá mais ticket por algum motivo. Então aí tu já tá fiateando. A outra, a pessoa que já não é mais todo mundo, né? Já não é mais todo mundo. E a pessoa quer construir uma casa. Tá, mas quando ela quer construir? Não, tô planejando, porque daqui a 5 anos eu vou casar eu vou agora. Né, acabei de entrar na empresa, de repente eu vou daqui a uns 5 anos, né, vou ter um salário, já queria saber quanto que é, para eu poder me programar, já começar a ver e tal. Sim. Ou aquela pessoa assim, não, tô com a grana, quero construir, daqui a 5 meses eu pretendo, já comprei o terreno, tô pensando em construir. Tem a ver com comportamento, né, que a gente falou. Comportamento. Então a pessoa tá ali. Então quem que tu vai atender? Já não é todo mundo? É a pessoa que quem ela tu vai focar teu marketing, né? Pessoa que tá querendo construir. Então o conteúdo para esse arquiteto e aí, comprou o terreno, ainda não decidiu o projeto? O que falta? É sobre isso, né? O que você quer construir no terreno que tu acabou de comprar? A tua casa vai ter piscina ou vai ter uma churrasqueira? O que é mais importante para ti? Eu tô falando com ele, eu não tô falando qual que é a melhor decoração para o ambiente do banheiro, que às vezes pega mais apartamento. Aí já muda a minha comunicação. E às vezes, assim, o que a gente falou? Vontade de comprar casa. A gente não falou de sexo, nada. Nem idade, nem nada. Quer comprar casa e quer construir a casa. Ela comprou um terreno e tá pensando em construir nos próximos, sei lá, 6 meses. São características e comportamentos do teu cliente. E aí muda tudo. Muda tudo. Muda o tipo de marketing, o tipo de comunicação, o tipo de atendimento. Abordagem comercial. Tudo se tu tá focando nesse perfil de cliente. É só um
um exemplo, né? E se não, de novo, vai ficar super genérico e não... Outro exemplo de arquitetura. Daí, contrário, né? Uma vez tinha uma cliente que ela queria... Olha só, isso é importante esse exemplo. Ela queria fazer mais casas. Dela, uma vez ela chegou... não tô conseguindo, não, tá difícil. Porque o pessoal que vem, eles só querem projetinho, só querem banheiro, uma reforminha e tal. Assim, tá... E por que você acha que está acontecendo isso? Dela assim, não sei, será que é meu conteúdo? Assim, vamos olhar o teu conteúdo? Ela não falava sobre construção de casa, não falava sobre escolha de terreno, orientação solar, não falava nada. Ela falava simplesmente, olha esse banheiro, qual que ficou mais bonito? A ou B? Olha esse banheiro, olha essa cozinha, olha essa, não sei, então pedaços da casa. Eu falei, logicamente, o que aparecia para ela? Reforma. Sim. Porque ela só falava de reforma, só falava de pedaço, e a pessoa assim, eu quero reformar meu banheiro. Ela não tá falando com quem querer construir a casa, entendeu? Você atrai aquilo que você comunica, é um fato, né? E outra coisa que eu percebi também é que o próprio dono, ele também atrai um perfil de cliente que comportamentalmente é parecido com ele. Aquilo que a gente fala muito que você é o cliente que você atrai. Então, digo, se tu é reclamão, tu vai atrair um cliente reclamão. Se não, parece um imã. Se tu não investe, tu vai atrair um perfil parecido com isso. E eu digo também... Até porque tu quem aparece muitas vezes ali, não necessariamente tu precisa o jeito como tu bota no negócio como um todo, tu acaba atraindo... A importância que você dá para a comunicação. Não, isso é batata, assim, isso acontece, a gente já atendeu mais de 8 mil clientes, o último levantamento que a gente fez. Não é papo de bruxa aqui, que eu tenho aqui, Thiago tem uma bola de cristal que eu vou conseguir encontrar o cliente ideal. Não, a gente viu que quem define cliente ideal vende mais, baseado nesse histórico de anos e né, milhares de clientes atendidos. E aqueles que mais assim, conseguem definir mais e depois transformar uma comunicação direcionada para eles, vendem mais, batem meta mais vezes, são a maioria dos nossos cases. Então, a gente não tá falando, não é tanto papo de marketing para deixar bonito, assim. Não, a gente tá falando de dinheiro, velho. A gente tá falando de grana, de fazer a empresa funcionar, crescer, sabe? É mais sobre isso, sabe? Exatamente. E outra coisa também que o cliente ideal vai mudando ao longo do tempo, né? Até porque as pessoas mudam, né? Até as pessoas mudam, então é natural que depois de um tempo você redefine o perfil de cliente ideal. Lembra da Natália? Natália Matos? Ela tinha uma que ela tem ainda, né? Clínica de dermatologia, né? Mas quando ela entrou no programa, entrou aqui com a gente, ela tinha um posicionamento e ela conversava com pessoas que tinham problema em unha. Para ela ser dermatologista, dentro da dermatologia falava de unha, ela focava muito em unha. Então essa era a necessidade, o comportamento das pessoas em relação à unha, né? E desejo de ter uma unha bonita. Então, o que a gente percebeu? Para que isso desse certo, no sentido assim de pagar as contas, o volume de atendimento teria que ser absurdo, porque o valor agregado para resolver uma unha é diferente, sei lá, corpo. Claro. Então ela tomou a decisão de mudar o cliente ideal e começar a falar mais sobre corpo, mais estética corporal e facial, muitas vezes, forte facial no ramo dela. Daí ela começou... E aí mudou o perfil de cliente. Mudou o perfil de cliente, mudou o ticket médio, mudou o faturamento, né? Nunca faturou tanto ela. Sim, e assim tem vários, né? E outra coisa também que eu acho que é bem legal, pessoal, é quem tem mais anos de negócio, você olha, tem alguns caminhos. Um caminho é olhar para o meu histórico, cara, de quem eu já atendi, quem são os clientes que foi mais fácil atender, que deu mais dinheiro, que voltou mais vezes. Eu consigo olhar para trás e ver para quem que eu vou focar minha comunicação para eu atrair mais. E um outro caminho também é, cara, escolher quem você quer atender. Nesse caso da Natália, beleza, ela não tinha atendido esse histórico, mas você pode intencionalmente direcionar o seu negócio para um perfil de cliente. Não me deixe esquecer do vídeo da Camila Farani. Eu citei e a gente não falou mais sobre isso. Mas intencionalmente eu quero direcionar o meu negócio para esse perfil de cliente, né? Do vídeo da Camila, né? O que aconteceu na história dela e por que eu trouxe o trecho do vídeo dela para o nosso evento. A Camila, ela estava comentando sobre quando ela foi iniciar a carreira de empreendedora dela, que ela começou numa empresa familiar. Se não me engano, eram uns cafés, né? Eram cafés e tal, no Rio de Janeiro. E ela queria montar né? Ela já estava, acho que 1 ou 2 lojas, eu não lembro exatamente, mas dela queria montar uma outra empresa que era uma coisa meio de salada, comida saudável. Só que que ela comentou, é muito bom esse vídeo, porque ela fala assim, cara, ela montou pra ela, das cores que ela gostava, das cores que ela queria, o cardápio que ela queria,
Porque ela gostava, ela pensou nela na hora que ela montou. Sim, se não me engano, era uma cafeteria que tinha um negócio mais italiano, assim, e no sentido de sanduíches e que fosse saudável. E aí ela montou uma fachada rosa com uniformes rosa e tal. E ela disse, abriu assim, eu vou arrebentar, tá? Mas ela falou, não tem nada parecido com isso no mercado. Em shopping ainda tinha um fluxo alto. Então ela disse, não, vou arrebentar, não tem nada parecido com isso. E justamente não tem, porque não ia funcionar, né? Mas, como tu falou, ela montou pra ela, isso é o primeiro mês, acho que ela falou lá, faturou R$2.000. Tipo, foram 3 meses horríveis. Aí ela disse, né? Por os poucos clientes que estavam comprando, eu resolvi pedir um feedback pra eles. E aí eles começaram a falar, eu falei, nossa, eu venho aqui, eu passava na frente, eu achava que era uma sorveteria. Eu ia falar isso aí. Achava que era um... Iogurteria, na época iogurteria. Que era famoso. Ela disse, caraca, eu montei um negócio pro meu gosto, não pro gosto do meu cliente. Isso é uma armadilha muito clássica. Essa daí o pessoal cai bastante, que é tipo, pensar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. E às vezes julgar, mas eu não me comporto assim, então meu cliente não se comporta assim. Uhum. Não, mas eu tomo decisão rápido, meu cliente também toma. Às vezes depende, assim, tu tem que conversar com os teus clientes. Eu nem uso Instagram. Então, essa é clássica. Sim, mas... Eu não compro nada pelo Instagram, eu não faço assim, eu não faço assado. Sim, pode ser que o teu cliente seja muito parecido contigo em alguns aspectos, mas nem todos. Mas tu não representa o teu cliente. Por mais que tu seja digamos assim, eu também sou... Sim, você também é. Você não é a média do cliente que você tem dentro da sua empresa. Então, a armadilha do, por exemplo, eu é clássica e evite ao máximo, né, Thiago? Evita ao máximo cair nessa armadilha. Se fosse, tu estaria vendendo muito. Se fosse, a gente não estaria conversando, não estaria nem vindo. Outra coisa que eu vejo que ajuda demais é literalmente ter o hábito de conversar com os clientes sobre quem é ele. Porque tem tanta gente que às vezes eu vou conversar, vou perguntar do cliente, ele me arregala o olho, que ele não sabe nada, tem anos de negócio. Não, simplesmente o cliente vem, compra, paga e vai embora. Eu nem sei se é casado, solteiro, se mora aqui perto, se viaja. Por que veio na loja? O que ele queria? Por quê? Não, só simplesmente vem, paga, passa o cartão, leva, no caso do varejo ou em outro lugar, na clínica. Não, nós atendemos muito bem, atende, não tenho nem cadastro do cliente, eu não tenho outras informações. Eu vejo também, as pessoas acham que profissionalismo é esse distanciamento do cliente. E eu vejo o oposto, assim, quanto mais você poder conversar com esse cliente para saber quem ele é, mais engajado ele vai ficar com a sua marca. Às vezes a gente acha que eu vou estar atrapalhando o cliente, mas é o extremo oposto, assim, aproxime-se. Inclusive ele se sente lisonjeado de estar sendo considerado, de estar sendo escutado. Porque assim, gente... Se a gente parar para pensar umas grandes marcas, Nike, Coca, Disney, eles gastam centenas de reais em pesquisa para tentar conhecer mais o seu cliente, e você tem ele ali de graça, na tua frente. A gente tem quem tem negócios menores, tem a possibilidade faz reunião com ele te fala o que ele quer, tu conhece detalhes. A própria Luísa, né, que tem clínica odontológica, ela faz o dia do cliente ideal, que é um coquetel na clínica. Para os melhores clientes. Para os melhores clientes, é algo mais VIP e tal. E aí as pessoas que trabalham na clínica têm a oportunidade de interagir mais com o cliente e depois elas debatem sobre informações que elas descobriram daquele cliente e vai ajustando. Então, a clínica, ela percebeu que o cliente dela não é que está buscando algo extremamente luxuoso, mas também quer um negócio... Um exemplo da Luísa, que uma vez a gente estava numa reunião conversando e a Luísa, assim, ela estava falando sobre... Ela assim, Thiago, até o cheiro do desinfetante que eu uso no banheiro, eu quero saber, porque o meu cliente, ele é um cliente que ele não gosta muito do ambiente de clínica. Ela falou assim, eu não quero que a minha clínica tenha cheiro de clínica. Ela quer que tivesse um cheiro, um aconchego um pouco melhor, uma característica, assim, porque o cliente dela é um cliente que está um pouco... receoso, não gosta, entende? Assim, então, o cliente dela não é aquele corriqueiro que não tá nem aí pra isso. Pra ele se importa de estar bem ali, o tipo de revista que ela vai botar, o que passa na TV, na sala da recepção, a forma que aborda, a estrutura, o projeto, o produto de limpeza que ela compra é por causa do cliente ideal dela. E o barulho da broca, isolamento acústico, ela botou 2 portas, né? Numa época, não sei se hoje em dia ela já deve ter mudado isso,
por causa de tecnologia, mas eu lembro que ela comentou, ela botou 2 portas por causa do barulho do zzz, aquela coisa. O cliente dela não gostava de estar na recepção escutando aquilo. Então ela isolou. Mas percebe que são coisas que a experiência do cliente... E são pequenos detalhes, não é para você virar o negócio de perna pro ar do dia pra noite. Sim. Mas são pequenos detalhes que vai somando na experiência do cliente, que isso vai desde o marketing até o atendimento, toda a experiência do cliente, olhando para esse perfil ideal de cliente. Então, e eu digo isso até para as pesquisas que a gente faz, para eu ajustar o meu negócio pensando no cliente ideal. Porque às vezes, talvez, alguém que não é o cliente ideal vai te dar um feedback, você não vai ajustar porque não entendeu? Eu posso dar uma dica para quem for fazer pesquisa, às vezes no Google Forms da vida. Começa pelas coisas que são mais importantes para ti e termina com as coisas menos relevantes. Então, por quê? Porque as pessoas já não gostam de responder questionário, né? Então, vou aproveitar a energia da pessoa nas primeiras perguntas, que são as mais importantes, porque a tendência é depois a pessoa marcar qualquer coisa e tal. Então, começa perguntando, né? Por que você vem na loja? O que te motiva a vir bastante na loja? Né? O que faz a diferença em você vir na gente mais vezes? Porque a gente e não outro. O que te fez escolher a gente? Desse que você comentou, por quê? E faz 3, 4 perguntinhas, já vai ser muito bom. E depois pergunta assim, só pra gente poder te identificar, se você quiser, me passa teu nome, teu telefone, teu, sei lá, RG, WhatsApp, pergunta as coisas. Porque você já começa um questionário perguntando, né? Qual que é o teu nome, teu telefone, teu e-mail, teu endereço, não sei o quê. Qual que é a tua renda, qual que é a tua profissão, qual que não sei o quê. A pessoa tá no 15º, assim, ela já vira pra trás e se ela continuar respondendo, ela vai responder uma coisa meio genérica. Legal. Tipo, qualidade de produtos. Eu vejo isso, a gente falou do formulário, falou do dia do cliente ideal, falou de debater junto com o time sobre as características do cliente. Vejo são várias ferramentas e maneiras de você conhecer quem é o seu cliente. Não quer dizer que uma tá mais certa do que a outra. Para mim, eu preciso somar coisas para conhecer melhor o meu cliente ideal. Então, por exemplo, quando a gente faz eventos do grupo de negócios, onde tem os nossos clientes mais avançados, né? Então, no grupo de negócios, a gente sempre faz entrevistas com alguns dos clientes. Não consigo, obviamente não tem como fazer com todos, mas nosso time de marketing está lá para, vou melhorar um pouquinho mais, enriquecer um pouco mais o nosso mapeamento do perfil do cliente ideal com mais algumas informações. Então, eu vejo, é um hábito que o negócio comum, que as pessoas do negócio como um todo vão desenvolvendo de toda oportunidade que tiver, descobrir mais coisas do cliente ideal. Se eu tenho uma clínica odontológica, o dentista que está lá, a secretária que está atendendo, a vendedora da loja, a arquiteta no seu escritório, se vocês costumam falar sobre o cliente ideal, se vocês têm rotina disso, de mostrar junto o time inteiro, gente, olha só, isso aqui é o nosso mapeamento do perfil de cliente ideal. Quanto mais vocês conversam sobre isso, maior a cultura que você vai criar de direcionar o seu negócio para o cliente ideal, né? O pessoal que, assim, gente, não é para ser uma coisa complexa. O cliente ideal não precisa ser uma coisa que tu precisa de um consultor vir e um dia resolver, e não é uma coisa pontual. Às vezes é uma mudança do teu foco como empresário. E esse tipo de, né, o Ivan está documentando essa sinergia que acontece, isso é bem presente nos nossos clientes. Só o fato dele começar a olhar para o cliente, a empresa começa a entender melhor os produtos que ela precisa vender, quem são os melhores clientes. A equipe, deixar de ter alguns serviços dentro da empresa, cara, não faz sentido mais ter esse serviço. Isso é muito comum. A gente até fala pro cara de se segurar. Vai devagar, né? Vai devagar, porque já quer parar de servir, não sei o quê. Às vezes até mudar de endereço, porque meu cliente não... Calma, segura. Mas ele entende que é pra pessoa. É sobre pessoas. Negócios são sobre pessoas. Não é só marketing, né? O Vitor até estava no evento lá, ele falava, né? Você escolhe quem você quer servir com o seu negócio. Exato. Se eu pensar que eu estou servindo um determinado perfil de pessoas, é claro que a gente vai ter que escolher a briga que eu quero comprar, né? Quem que eu vou conseguir servir melhor, quem é o perfil ideal de cliente. Bom, a gente está a serviço dele. E não quer dizer que eu serei serviçal, vou fazer tudo aquilo que ele quer, mas, poxa, quem que eu quero de fato ajudar?
E aí, poxa, você vai estruturando o teu negócio aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, vão fazendo mudanças. Às vezes só essa mudança, de tu olhar para isso, tu começa a ter uma mudança num dia. Às vezes tu abre a loja diferente. Às vezes no próximo cliente tu se preocupa em perguntar alguma coisinha. Mas assim, se eu fosse dizer na média, assim, né, a cada 10 clientes que entram no programa, uns 6 a 8 já sabem quem é o cliente, mas eles não sabem que eles sabem. Isso é muito comum. Tá ali dentro, ele tá só ali não... Dentro. Porque ele sabe quem são os melhores. Lá no fundinho dele ele sabe, né? Sabe. Os outros 4 é porque eu tô mudando, ou porque estão começando, ou porque eles estão numa situação que precisa... O nosso papel é mais extrair isso dele e formalmente mapear isso do que... Fazer as perguntas. Fazer as perguntas certas para ele. Né? Eu sempre gosto de falar a frase que minha mãe falava. Minha mãe era professora universitária. É ainda, né? Não morreu. Mas ela dá aula ainda ou já parou? Já parou. Tá indo. Mas tu lembra ela falava, tu lembra 2 tipos de aluno, né? O muito bom e o muito ruim, né? Então, o empresário é a mesma coisa, ele sempre lembra dos melhores clientes. 2 tipos de cliente, ele lembra os melhores. Dos piores também, aqueles que mais incomodaram. Então, já é assim, esse eu não quero conversar com esse cara, eu quero conversar com esse melhor aqui. Gostei dessa analogia. Né? É bem comum, assim. A pessoa sabe, tu começa a perguntar, uma pergunta que eu faço, assim, cara, me conta uma história marcante na tua carreira como empresário que te tocou. De uma história de um cliente que vocês atenderam. Que te tocou. Cara, 100% das vezes vem. 100% das vezes vem. Não, porque uma vez já vem história boa. Não, porque a gente fez não sei o quê, porque veio um cliente, era Juliano o nome dele, que estava numa situação assim, a gente pegou. Cara, ele faz um storytelling assim. E eu falo assim, cara, e tu não conhece o teu cliente? Como assim? E o Juliano? Tu não quer mais Julianos na tua empresa? E ele vai assim, e tem mais alguma história parecida com essa do Juliano? Ele, tem o da Roberta. Abre a porta, né? E vai, emendando uma na outra. Às vezes pergunta pra equipe, gente, qual é a história mais curiosa, mais marcante de vocês, né, no atendimento ao cliente? Quem tem vendedor muitas vezes, ou balcão de loja, né, que não está ativamente no contato ali, vai lembrar uma transformação que teve. Por isso que eu digo que a direção é mais importante que a velocidade. Se você está olhando para a direção certa, que é olhando para o seu cliente, você vai fazer as mudanças necessárias para o seu negócio se tornar único. Olhar para o cliente é mais dentro do que fora, a solução está mais dentro do que fora. Eu sei que é uma vontade muito forte de eu ir atrás de outras coisas, mas, poxa, se no final desse episódio os empresários começarem a olhar mais para o seu cliente, eu já me dou muito como satisfeito. Essa da história é muito boa, né? Se faz essa pergunta e faça para a equipe, assim, gente, uma história que dá orgulho dizer que a gente tem essa empresa. Sabe, uma história impactante que marcou a carreira da empresa. Sempre vai vir, vir. Sensacional, gente. Acho que tem bastante informação aí. Espero que tenha refletido um pouco. Se você conhecer algum empresário que acha que esse conteúdo é importante, compartilha com ele. Se você está pelo Spotify, não esqueça de seguir e avaliar lá com 5 estrelas se você gostou desse nosso podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está no YouTube, aqui tem um botãozão vermelho embaixo, inscrever-se, ativa as notificações do sininho. E também todas as plataformas de áudio, né? Tem aí Google, Apple Podcasts, estamos em várias. Lá no Instagram, @codirectbr, também tem conteúdo todos os dias, lives e muita informação sobre gestão estratégica de marketing e vendas. Valeu, Thiago. Valeu. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Uou! Até mais. Tchau, tchau.